E aí, galera, tranquilo? Eu vou tentar falar aqui um pouco sobre como montar um Pokémon competitivo, só que eu vou dar o foco em IV e EV para vocês poderem entender um pouco, porque tem muita dúvida nessa área. Eu escolhi aqui uma equipe, eu montei aqui uma equipe no Pokémon Showdown que não é competitiva. Apenas uma equipe que tem algumas variações para vocês poderem entender o que se monta em cada time. A gente vai começar com Alakazam. Alakazam ele é um Pokémon especial. Ele é um Pokémon que só vai usar o golpe psíquico ou esse Focus Blast, que é um ataque fight. Porém aqui ó, vocês podem ver o símbolozinho do Focus Blast. Ele é um ataque especial. Quando tem esse símbolozinho aqui, significa que é um ataque físico. Tem o Shadow Ball, também é especial. E o Encore, que não é um golpe de ataque, mas enfim. O Alakazam, ele só pode ser um Pokémon especial. Por quê? Por causa das definições de HP, ataque, defesa, especial, ataque, defesa e speed dele. E inicialmente, todo Pokémon ele tem uma variante. Todo Pokémon ele vai ter o status base dele diferentes. Vocês podem ver aqui ó, que a base do HP do Alakazam é 55. Mas se a gente for aqui no Conkeldurr, a base do HP dele já é 105. Uma coisa muito maior. Depois a gente vai falar do Conkeldurr. Com a base 55, ataque 50 e um especial ataque de 135, a gente pode ver que o Alakazam ele com certeza tem que ser um Pokémon especial. Começando com EVs, porque EVs, que são os Effort Valors. O que são eles? Os EVs são treinados depois que o seu Pokémon já foi bridado. Aí você pode começar a treinar os EVs do seu Pokémon. Os EVs eles vão capacitar a força do seu Pokémon em determinado atributo. Por exemplo, se eu vou upar todos os 252 EVs de SP Ataque, o meu Pokémon no final ele vai ficar com 300, quando ele chegar no nível 100, ele vai ficar com 369 de HP. Aqui está dizendo nível 100, ele vai ficar com 369 de HP. Se eu, por acaso, não tivesse upado os EVs de Special Attack, vou colocar aqui no 0 para vocês verem, ele ia ficar com só 306. Ou seja, ele ia ficar muito mais fraco do que ele tem capacidade para ser. E os outros, você sempre tem 252 para upar em 2 atributos e mais 4 sobrando, ou você pode dividir isso de outras formas. Você pode colocar um pouquinho aqui em HP, um pouquinho aqui, mas isso torna o seu Pokémon ruim. Por quê? Para que você vai querer colocar 252 pontos de ataque no Alakazam, por exemplo? Com 252 pontos de ataque, ele fica com um ataque 199, o que é uma diferença muito grande, porque se ele atacar especialmente, ele pode ter 369 de ataque. Então é uma diferença ridícula. E você não pode colocar mais do que isso aqui, tá? Você não pode colocar 252 de EVs em todos eles. Só em 2 e 4 aqui. Mas mais pra frente eu vou mostrar isso aqui de outras formas. Quando você está upando lá os EVs e upou o GSP Ataque e ele ficou com atributos, você vai ter os outros atributos para colocar, que ainda a barrinha lá do Super Train vai estar na metade. Depois eu mostro para vocês essa barra. E sobrando isso, no Alakazam é bom você treinar a velocidade dele. Por quê? Porque a velocidade dele também, no final, ela fica muito alta. 372 de speed. Ou seja, se eu vier aqui no Azumarill. Quando o Alakazam e o Azumarill estão disputando, eu tenho um Alakazam e o oponente tem um Azumarill.
Mesmo que os dois estejam no level 100, o Alakazam sempre vai atacar primeiro. Por quê? Porque ele tem 372 de velocidade, enquanto o Azumarill só tem 136. É um valor muito baixo. Possivelmente, até mesmo se o Alakazam ficar paralisado por algum ataque, ele vai ter mais ou menos a mesma velocidade do Azumarill. Então, a gente tem que prestar isso, porque a paralisia ela tira metade da velocidade dos Pokémons, né? Mas enfim, continuando. Esses são os EVs. Então dá para entender. Quanto mais EVs você upa de uma coisa só, mais pontos você vai ter de uma coisa só usável. Os IVs, que são Internal Values, acho que é isso. Não tenho certeza, mas acho que é isso. Os IVs eles podem ser no máximo 31, galera. Você tá vendo aqui, ó? Você não pode aumentar mais, mas você pode diminuir. Os IVs do Pokémon, eles não podem ser treinados. O seu Pokémon tem que nascer com esses IVs. Como é que você vai fazer isso? Bridando. Você vai pegar um Ditto com... Por exemplo, eu tenho um Ditto com EVs bons em HP e ataque. E eu brido com um Alakazam que tenha bons pontos em Speed e SP Defense. Você vai bridando ele com os itens certos. E até que o momento você vai conseguir um Abra com EVs bons, EVs 31 em HP, em ataque, em SP Defense e Speed. Aí vai ficar faltando só defesa e Special Attack. Os IVs, galera, eles fazem bastante diferença no Pokémon competitivo. Porque apesar deles tirarem pouco ponto aqui, ó, vocês podem ver que se eu colocar esse EV em 0, ele fica em 220. Se eu colocar ele em 31, ele fica em 251. São apenas 30 pontos de diferença. Porém, para o Pokémon competitivo, isso faz muita diferença. Porque se eu lutar um Alakazam contra um Alakazam e eu não tiver os IVs 31, eu tiver EV aqui, sei lá, 25 em velocidade, o Alakazam inimigo que tiver 31, ele sempre vai atacar primeiro. E atacando primeiro, ele tem grandes chances de me derrotar primeiro. Digamos que ele me deu um ataque, eu não morri, mas eu dei um outro ataque nele, e ele também não morreu. E no ataque seguinte, ele vai ter, na próxima rodada, ele vai ter a vantagem de que minha vida já vai estar baixa e eu não vou conseguir atacar antes dele. Por isso que o ideal é você ter todos os Pokémons competitivos com os IVs 31. Exceto o ataque ou o Special Attack. Por quê? Porque cada Pokémon ele tem os seus valores. O Alakazam ele tem 135 pontos de Special Attack. Porém, o Conkeldurr ele tem 140 pontos de ataque. O Conkeldurr ele só vai bater fisicamente. Todos os ataques aqui dele, ó, são físicos. Não tem nenhum ataque especial. Enquanto que o Alakazam só tem ataques especiais, como eu mostrei ali. Com 140 de base, né? E no final, você upando os EVs, ele fica com 416 de ataque. Ele fica extremamente poderoso. Porém, se você colocar ataques especiais no Conkeldurr, ele só vai ter 55. E aqui, ó, o final dele fica com 131 de Special Attack, o que é muito fraco. Então não adianta você ter um Conkeldurr com ataques especiais. Por exemplo, um ataque especial aqui, não estou lembrado, né, de nenhum que ele poderia aprender. Mas digamos que você colocou aqui, ó, no Charizard. Nesse Charizard, ele tem 130 pontos de ataque e 130 pontos também de ataque base em Special Attack. Porém, esse é o Charizard Mega. É porque eu coloquei aqui Charizard Mega. Os pontos de ataque dele, upados nos EVs de 252, foram para 394.
Se eu colocasse o ataque Flamethrower nesse Pokémon, com 266 de EVs no final, ele ficaria muito mais fraco. E com os 394 de ataque, se eu colocar o Flare Blitz, que é um ataque físico, ele vai bater muito mais forte. Entenderam? Mas enfim, é meio complicado isso. Eu vou tentar facilitar isso depois. Aqui a gente já analisou o Pokémon, o Alakazam. Os movimentos dele, essas coisas eu falo para vocês depois. Tudo isso aqui vocês podem ver no site, tá, gente? Da Smogon. O site da Smogon, ele fala exatamente o que você deve fazer com cada Pokémon. Por exemplo, você coloca lá no Google Alakazam Smogon. Ele vai te dar todos esses dados assim, ó, de quais EVs você deve upar, quais ataques melhores para você colocar, os itens para você colocar. No caso do Alakazam, é óbvio que você vai colocar Alakazite. Por quê? Porque você quer mega evoluir ele e deixar ele bem mais poderoso. Aqui, ó, nos status base, aqui, na base de status do Alakazam, tá aqui, ó, 55, 50, 135, 195. Se eu colocar o Alakazam Mega, vamos dar uma olhada aqui. O Special Attack dele foi para 175 e a velocidade dele foi para 150. Vocês estão vendo? Ele ficou muito mais poderoso. Então, é óbvio que você vai colocar o Alakazam. A não ser que você já tenha outro Pokémon Mega no time. Aí você escolhe outros itens. Enfim, mas continuando. Falando aqui do Azumarill. Aqui do Azumarill e do... Opa, fiz merda aqui. Aqui. Falando aqui do Azumarill e do Conkeldurr. O Azumarill, ele tem de base 100 de HP, 50, 80, 60, 80, 50. E o Conkeldurr, ele tem os status um pouco superiores. Aqui, se vocês prestarem atenção, forem analisar em cada coisa usual, o Conkeldurr ele é um pouco superior. Necessariamente o Conkeldurr é mais forte? Não. Porque existem também outros tipos de coisas que você deve levar em conta. Por exemplo, o Conkeldurr ele é um Pokémon tipo Fight. Tipo Fight é fraco contra tipo Fada. E o Azumarill ele é água e Fada. Ele tem um ataque Play Rough, que é um ataque Fada. Então, vamos analisar quem ganharia uma batalha entre os dois. Normalmente, né? O Azumarill tem 400, upando os EVs dele dessa forma aqui, ele teria 403 de HP no final e uma velocidade de 136 e um ataque lá de 218, certo? E o Conkeldurr, com as coisas usuais, ele teria um ataque muito maior do que o do Azumarill, vocês podem ver, 218 vai para 416. Porém, se vocês prestarem atenção, a speed do Conkeldurr é um pouco mais baixa. E tem 131, mesmo upando mais EVs aqui, ó. Vocês podem ver que eu não upei nenhum EV do Azumarill. E no Conkeldurr eu upei 20. Mas mesmo assim ele é mais lento do que o Azumarill. Significa que o Azumarill começaria primeiro. E o Azumarill ainda tem uma fucking HP. 403, enquanto o Conkeldurr tem 351. Como o Azumarill vai bater primeiro, se ele usar Play Rough, que é um ataque super efetivo, a possibilidade do Azumarill ganhar essa batalha é muito grande. Primeiro, porque ele vai bater primeiro. Segundo, que ele vai ter um ataque super efetivo. O Conkeldurr, ele não teria nenhum ataque aqui bom contra o Azumarill. Ice não é bom, Fight não é bom, é metade só do dano, porque o Azumarill também é do tipo Fada e ele seria forte. Stone Edge também é um ataque em foco que não causaria muito dano no Azumarill. Apesar de ser um ataque forte, tem um poder de 100. Então, muito provavelmente, o Azumarill está em grande vantagem ao Conkeldurr, mesmo ele tendo tantas deficiências.
Que droga, eu tô tirando aqui as coisas. Esqueci qual era o ataque que tava ali. Enfim, foda-se. Então vocês entenderam essa diferença de EVs e a vantagem que elas trazem? Agora, por exemplo, se eu tenho um Azumarill, eu upei os EVs dele aqui em defesa, sei lá, os 248 eu não upei e upei aqui em defesa. Não, defesa não, Special Attack, digamos assim, que não me serve pra porra nenhuma. Vocês olharem aqui, a HP dele foi para 341 e ele ficou mais fraco agora. Então existe uma chance agora bem maior do Conkeldurr conseguir matar o Azumarill. Se ele bater de uma forma mais forte, ele fica bem mais forte. Aqui, digamos que eu não upei ataque também, eu upei de uma forma totalmente aleatória aqui. Defesa, eu upei 100 aqui, HP eu upei 50 e sei lá, ataque eu upei uns 30 e aqui eu upei 70, aqui eu upei 50 e aqui eu upei 30, porque isso é o que geralmente, 30 não, né? É 30, isso, coloquei 40. Isso é o que geralmente vocês fazem quando vocês sobem de level de formas aleatórias. Quando você vai subindo o nível do Pokémon, lutando com qualquer Pokémon que aparecer na sua frente, cada Pokémon vai te dar um EV diferente e você vai acabar com os EVs todos bagunçados. A velocidade dele aqui no caso aumentou, mas o ataque dele ficou um lixo. O que muito dificilmente faria ele ganhar do Conkeldurr, mesmo que ele usasse Play Rough. Porque antes o ataque dele estava 218, se eu não me engano, e agora está 143. E o Conkeldurr ele tem 351 de HP e 225 de Special Defense. Na verdade isso não contaria muito, porque o Play Rough é um ataque físico. Mas enfim, acho que deu para entender. Vamos passar para o próximo. A Blissey. Blissey, ela é um Pokémon que tem um status base. A base do HP dela é 255. Você upando os EVs dela, ela fica com 714 de HP no final. Ou seja, é um Pokémon que tem muito HP e é muito difícil de ser derrotado. Porém, a defesa da Blissey é muito ruim. Para suprir isso, geralmente você coloca 252 EVs em defesa. Porque aí ela vai ficar com um status um pouco melhor, que é 130. Se eu não tivesse upado nada de defesa, ela ficaria com 56. Ou seja, se eu der qualquer ataque físico na Blissey, ela morreria, mesmo tendo 714 de HP. Para ela seria muito doloroso, digamos assim. Vou upar aqui de novo. 252 de HP, ela foi para... Isso mesmo? Ela foi para 119 de defesa. O que deixou ela um pouco mais... Opa, tinha 130 de defesa. O que deixou ela um pouco melhor. Falando aqui das naturezas, pessoal, eu vi aqui, agora que eu tinha tirado, aí lembrei de falar das naturezas. Cada natureza, vocês podem observar, ela está aumentando um atributo e diminuindo o outro. Aqui, ó, na Alakazam, o Alakazam eu tirei sem querer. Deixa eu botar outro aqui. Aqui, o Azumarill. Ele tem a natureza adamante, que upa o ataque e diminui o special ataque. Vocês lembram que eu falei que ele vai usar o ataque, não o especial ataque? O Conkeldurr também é no mesmo caso. Se eu colocar uma outra natureza, prestem atenção. O ataque do Conkeldurr está 416. Eu vou colocar uma natureza qualquer aqui, Impish, que vai aumentar a defesa dele e tirar o Special Defense. Olha para quanto foi o ataque. 379, tá vendo que é uma diferença brutal?
porque a natureza ela ajuda bastante. Acho, se eu não me engano, são 10% que a natureza ajuda, upa em um e tira em outro. Só que, usando aqui a Adamante, ele foi para 416. Ele vai tirar potência do especial ataque. E o Conkeldurr não precisa, como a gente viu, ele só vai bater fisicamente. Então, a Blissey aqui, ó, eu upei a defesa dela para que ela pudesse segurar um pouco mais e ainda ter os 714 de HP. O Special Defense dela já é bem alto aqui, ó, 307. Então ela vai aguentar bastante ataques especiais. Não adianta bater na Blissey com ataques especiais. E o ataque dela você nunca vai usar. O ataque da Blissey é um lixo. Por isso que os ataques dela são todos praticamente sem dano. Ela usa Wish, que é um ataque que vai recuperar um pouco de vida. Protect, que vai se defender. Hellbell, porque é um ataque pensando na equipe, que é um ataque que cura todos os status da equipe. Por exemplo, o Azumarill ele vai estar paralisado. Então você usa o Hellbell e a paralisia do Azumarill vai sair. E Seismic Toss, que é um ataque físico, porém ele não conta o poder do Pokémon. Enfim, continuando aqui só para a gente finalizar, o Greninja, Shine obviamente, que é muito mais bonito, ele é um Pokémon que dificilmente as pessoas usam quer dizer, na verdade tem muita gente que usa ataque, ele físico. O Greninja ele tem a opção de você escolher. Você pode escolher ele ser tanto físico quanto Special Attack. Se eu mudar aqui a natureza dele para Jolly, sei lá. Jolly não, deixa eu ver. Vou colocar ele Adamante, só pra gente ver. Ele fica até com um status bonzinho aqui em ataque. Mas enfim, não é isso que a gente está trabalhando aqui agora. O Greninja ele tem uma vantagem dele ter 377 pontos em velocidade e 305 em Special Attack. O que deixa ele quase sempre atacar primeiro. Se a gente for olhar, os outros Pokémons eles têm uma velocidade muito longe do Greninja. Então ele quase sempre vai atacar primeiro, se a gente upar os EVs de velocidade. Porque ó, se eu não upar, ele foi para 280. Ele está perdendo agora para o Charizard. Se eu upar os 252 EVs, os Effort Values, ele foi para... Opa, colocar a natureza dele certa, né? Aqui, ele foi para 377. E os ataques dele são todos especiais, vocês podem ver. E por último, falando do Charizard X, é a mesma coisa, né? Só que o Charizard X a gente escolheu ele para ser um Pokémon atacante físico. Então a gente colocou ataque Flare Blitz, Dragon Claw, Roost. Por quê? Aí vem aquela questão, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, o ataque Flamethrower, que é um ataque especial, vocês podem ver que o ataque Flamethrower ele vai dar muito menos dano por ser um ataque especial. Porque, olha só, o Special Attack dele é 266 e o ataque físico é 394. Então, se eu colocar o Flare Blitz, que é um ataque físico, ele vai ter uma potência muito maior, ele vai poder bater 394. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, falem comigo, sei lá, botem aí nos comentários que eu vou tentar responder para vocês, beleza? É nóis.